seja na televisão, assumem sempre o seu benfiquismo, de tal forma, às vezes, que também perdem razão. Quando se esperava dali alguma isenção, algum espírito desportivo, fazem com que uma parte de desportistas se transformem, às vezes, em anti-benfiquistas sem o quererem, porque, do outro lado, há, de facto, uma fanfarronice tão grande que depois cria uma reação oposta. E acho que, de facto, o que tem que se fazer, a aprendizagem tem que ser no campo dos dirigentes. Os dirigentes têm, de facto, mudar de atitude. Queria só fazer um pequeno comentário. Eu acho que aquilo que o Dr. Ernesto Silva está a dizer é verdade. Mas, obviamente, que há duas formas diferentes de vermos as coisas. Deixe-me só ir rapidamente ao Vilas Boas. Quando se ganha, é muito fácil ser extremamente simpático e ser extremamente razoável. Ele perdeu 2 ou 3 vezes, foi expulso nas três vezes em que perdeu, porque criou problemas no final do jogo. Portanto, eu gostava de o ver era se ele tivesse perdido. Felizmente, para ele, ganhou. Portanto, as pessoas, quando ganham, são sempre sublimes e são sempre superiores. O problema é quando perdem. Este é o aspecto. Em relação a esta questão do Benfica, nós já o debatemos algumas vezes, eu vejo isto de outra maneira. Ou seja, sendo verdade, sendo mesmo o mesmo ponto de reflexão, sendo inicial, sendo o mesmo. É evidente que o Benfica é o clube que é mais acarinhado do país, é o maior de todos, gera tranquilidade, gera alguma euforia, portanto não há nenhuma fanfarronice. O que eu acho é que, atendendo a que o Benfica de facto tem tido um período de crise que vai a 11 anos ou 15, conforme quisermos valorizar, os rivais perderam a noção do que era o Benfica anteriormente. Perderam, as novas gerações não têm essa noção. Eu, como sou desse tempo, lembro-me do que era o Benfica nos anos 60, 60 não, mas 70 até 80. E há aqui só um aspecto que não quero monopolizar a conversa, mas é importante em relação aos ciclos que o António Pinto Cardão referiu, é importante ter em conta o seguinte. Isto não é uma questão de opinião. O Futebol Clube do Porto teve 19 anos sem ganhar, antes de iniciar este ciclo. Ganhou o primeiro campeonato em 78. Depois interrompeu o seu ciclo de 19 anos, no final da década de 70. Não começou logo a ganhar. Ou seja, vê os anos 80, já que o Porto tem sido campeão, o Benfica nos anos 80 ganhou 6 campeonatos, teve 3 finais europeias, 2 na Liga dos Campeões. O Porto também teve 2. Portanto, a década de 80 foi repartida. Se formos ver, aquilo está taco a taco. O Porto já estava a aparecer e dá luta ao Benfica. Desapareceu o Sporting, que entrou nos seus 18 anos de jejum. O Porto só se consolida, de facto, a partir de 94, quando o Benfica ganha o último campeonato em 94 e depois nunca mais ganhou. Ou seja, se nós fizermos uma conta de 78 a 94, o Porto levou 16 anos a consolidar a sua liderança depois de 19 anos de jejum. Ou seja, o Benfica ganhou o campeonato em 2005, enfim, por razões que não são tão claras e tão bonitas como ganhou o ano passado, com toda a limpeza e com uma superioridade tremenda. Agora, o Benfica está em condições, pela sua estabilidade financeira, desportiva, de organização, que não se ganha todos os anos. O Real Madrid tem uma equipa caríssima, tem o Ronaldo e o Mourinho, e vem em segundo lugar, já perdeu o campeonato. Isto não desculpa, porque a questão do segundo lugar serve para os sportinguistas, para nós não chega. Vice-campeão para nós é derrota. Nós estamos numa época miserável, porque não fomos campeões, é uma chatice. Temos que ser campeões, como é evidente. E agora para onde vai o Benfica? Vai ter uma necessidade de limpar a sua imagem na próxima eliminatória da Taça de Portugal ou não? O Benfica estava a fazer uma época normal, perdeu o campeonato, naturalmente, e reparem em relação a esta questão, digamos, da agressividade, que é sempre lamentável. Não se passa em Portugal nada que não se passe lá fora. Eu já estive no estádio do Barcelona e do Real Madrid a ver jogos de futebol, até entre eles, e a agressividade é brutal, é pior. Em Inglaterra, aqui diz-se, nas competições europeias somos todos portugueses. Os ingleses e os espanhóis não são nada. Eles gritam a favor do rival da equipa inglesa que está a jogar contra Mas está inerente ao nome, futebol, ao desporto em si. É evidente. É uma coisa de paixões e, portanto, não tem muita racionalidade. E não podemos também tentar impor racionalidade. A violência em Inglaterra está dominada e aqui está em crescendo. Eu não estou a falar em violência. Eu estou a falar em comportamento no estádio. Que gera violência. Claro, pode gerar violência, mas é evidente que é impossível admitir-se que isto é um fenómeno de racionalidade total, é de muita irracionalidade, é de emoção, e por isso é que as coisas não são como nós eventualmente gostaríamos que fossem. Quem ganha gosta sempre que as coisas sejam todas muito tranquilas. Quem perde, enfim, arranja sempre algumas situações. Para encerrar o assunto Porto campeão, gostava ainda de lhe perguntar o que é que tem a dizer sobre este jovem campeão. É mesmo um jovem campeão. André Vilas Boas é campeão aos 33 anos, não é o mais jovem, mas é o terceiro mais jovem. Enfim, é difícil igualar esta marca. Acha que pode vir a ser o próximo Special One? Ele diz que não, diz que é um treinador banalíssimo e, portanto... Ou é humilde? Ou é humilde. Quando se ganha é fácil. Não, muitas vezes quando se ganha encola-se o resultado. O Mourinho, quando ganha, não é humilde. É justa conta. Mas esse é o especial ano, mas o Mourinho é o especial ano. Não sei, o Mourinho foi campeão aos 40 anos e o André Vilas Boas aos 33. Mas não foi mais novo, O Vilas Boas, sempre, em Portugal.
Não, não é o mais novo, não é o mais novo de sempre, é o terceiro Aliás, mais novo. há um treinador do Sporting que, de facto, foi campeão aos 33 anos. Sim, mas pode-se dizer... O Júlio Cernadas Pereira, o Juca, que em 1961 foi campeão aos 33 anos. Mas pelo menos pode-se dizer que o André Vilas Boas foi o primeiro Visconde, o mais novo Visconde a ganhar o campeonato em Portugal. Não é só o Sporting que tem Visconde. Bom, mas julgo que o treinador tem muito mérito, como comecei por referir, sabe de futebol, sabe de organização de futebol, sabe ver as equipas adversárias, sabe liderar, mostrou que sabe liderar, e depois também teve o apoio de toda a organização e toda a máquina do Futebol Clube do Porto, porque isso é também importante. É um bom aconchego para os treinadores sabem que podem estar descansados, sabem que os dirigentes não interferem, sabem que podem escolher as equipas à vontade, têm todo o apoio de todos os dirigentes e, portanto, também são responsabilizados por isso. Quanto ao Benfica ainda, e se me dá licença, reportando-me àquela pergunta inicial, eu acho que o Benfica, neste momento, está muito mais, está muito mais valorizado do que aquilo que realmente é. Porque, de facto, quer se queira, quer não, o que se nota é que a imprensa, a rádio e a televisão empolam qualquer facto do Benfica, fazem-lhe um marketing poderosíssimo e a publicidade vende. É verdade. Portanto, transforma-se um produto que não vale nada, transforma-se num produto altamente consumido. Dizia alguém que até é capaz de vender a figura de um Zé Ninguém qualquer para Presidente da República. Bom, e ao Benfica está a acontecer isso. Por exemplo, os jogadores do Porto não são minimamente promovidos na comunicação social. Os jogadores do Porto são promovidos quando saem para o Real Madrid. E culpa é de quem? Quando saem para o Real Madrid. Quando saem para o Chelsea, já têm primeiras páginas dos jornais, já têm entrevistas completas nos jornais. Eu lembro, por exemplo, Lúcio Gonzalez nunca foi entrevistado, daquelas grandes entrevistas, portanto, enquanto esteve no Porto. Mas ele saiu para o Marselha, logo grandes entrevistas. Bom, o que é Acha que que isto isso pode significa? mudar, por exemplo, com o Porto Canal agora? O Porto Canal é uma iniciativa interessante, porque é pegar num canal generalista, portanto, que tem uma programação diversa e diferenciada, que se destina, portanto, tem muito espectador, que é visto por, enfim, bastante gente, dentro da maioria relativa, ou das multidões, entre aspas, que veem os canais de cabo, ou da pouca gente que vê canais de cabo, mas é um canal diversificado que pode ser um excelente veículo de promoção do Futebol Clube do Porto. Numa estratégia diferente à Benfica TV, por exemplo. Completamente, desde que não afunile também muito no Futebol Clube do Porto, isto é, desde que o Futebol Clube do Porto, uma presença constante do Futebol Clube do Porto, não afugente espectadores, portanto, que sejam de outros canais. Acha que isso pode acontecer? Acho que pode acontecer. Por ser um canal generalista, se tornar num canal maioritariamente desportivo? Acho que sim, acho que pode acontecer, pode ter audiência. Nesta matéria não há muitas experiências, mas julgo que poderá concitar um interesse muito maior do que um canal que seja pura e simplesmente destinado, portanto, a adeptos. E esses são canais, portanto, que são destinados a convertidos já, portanto, não têm grande interesse. E até isso se mede pelo facto de nenhum destes canais próprios dos clubes transmitir os jogos de futebol destes clubes. Se fossem canais de muita visibilidade, de muitas audiências, seriam o veículo privilegiado para que os clubes transmitissem os jogos de futebol através desses mesmos canais. O Benfica, por exemplo, que diz que pode ganhar mundos e fundos, e oxalá ganhe mais, porque os outros também o acompanharão nas transmissões televisivas, tinha ali assim, portanto, se o canal Benfica fosse realmente um êxito, o instrumento ideal para transmitir os seus jogos. E tinha o problema portanto, dos seus proventos ou das receitas das transmissões televisivas resolvidos. Não é assim. Portanto, gostava de vos ouvir também ainda em relação a esta questão das televisões dos clubes, não é uma questão nova, enfim, o Benfica foi o primeiro a fazê-lo aqui em Portugal, agora o Porto repete num formato diferente. Qual é a sua opinião acerca desta questão das televisões próprias? Eu acho que, apesar do que disse o António Pinho Cardão, eu acho que qualquer clube gostaria de ter um canal próprio. Uma coisa é gostar, outra coisa é poder tê-lo. Na Europa, todos os grandes clubes têm canais próprios. E o que está neste momento a refletir no mercado, pela dimensão dos clubes, é que cada clube está a ajustar-se com o seu modelo de canal. Ou seja, não direi, é uma estratégia, de facto, o Futebol Clube do Porto, mas é uma estratégia limitada. O Porto não tem condições para ter um canal próprio.
e, portanto, alugou umas horas no Porto Canal. Mas porquê é que não está em condições de ter um canal? Não tem dimensão para isso. Não tem dimensão. E vamos ver como é que o Sporting vai conseguir ter um. Horácio, Vamos ver como é que o Sporting... Isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação. Tem que ser comprovada. prova. Eu também digo, o Benfica não tem dimensão para ter um canal. Então, Por acaso tem. tem. Qualquer Então, dia tem. pode deixar de ter. Mas vamos ver, esta afirmação vale o que vale. Ou seja, era bom que comprovasse. Os clubes estão escalonados desta forma. O Benfica tem um canal próprio, o Porto tem umas horas alugadas no Porto Canal e o Sporting até não tem canal. Vamos ver em que condições é que o poderá vir a ter. É tão simples quanto isto. Pode vir a ter na era Godinho Lopes? Eu acho que sim, vamos lá ver. O problema não é ter ou não ter canal, o problema é quanto é que custa um canal. Eu penso e com que vantagens em termos de receitas? Eu acho que os clubes grandes vão evoluir para aí. Porquê? Todos começaram por ter, na sua fundação, um boletim. Há sempre um veículo de comunicação com os sócios, fundamentalmente. Depois do boletim passou a jornal. O Sporting tem o jornal do clube mais antigo da Europa. Portanto, tem um jornal que desde 1922. Eu acho que a evolução, de facto, do papel para o meio de televisão é inevitável. Vamos ver a que custo, quanto de facto custa um canal e se vale a pena, em termos atuais, portanto tem que ser muito bem estudado. Não basta dizer, tenho um canal, mas para perder dinheiro não faz sentido. Agora, eu acho que vai haver a necessidade, naturalmente, de estar em permanente contacto com os sócios, com os adeptos. Há uma coisa que não tem resultado bem, é que as televisões do clube pensavam que eram a principal fonte de informação relativamente ao clube. Ou seja, os jogadores só davam entrevistas ao canal, os treinadores davam em primeiro lugar entrevistas e tem-se provado que não é assim. Mas olha que o Benfica tem usado muito essa estratégia e tem funcionado. Sempre na perspectiva de que depois os outros meios fossem ao canal Benfica. E isso não tem resultado, porque têm dado entrevistas em primeira mão fora. E, de facto... Pode ser tudo também, não é? Como é evidente. Eu acho que o Porto e o Sporting podiam ter um canal a meias. Acho que era o ajustamento de mercado adequado a este. E por que não? E por que não? Hoje que fica uma boa sugestão. Hoje ainda há horas livres no Porto Canal. Vê-se tanta coisa. Está uma prova da arrogância do Benfica nesta matéria. Mas, quer dizer, está-lhe é genético, está-lhe na massa de sangue. Eu não queria terminar ainda este Conselho Consultivo sem voltar aqui ao Sporting e à era Godinho Lopes. E gostava de lhe perguntar... Pronto, efetivamente o Sporting não conseguiu ir além do empate em Guimarães e gostava de lhe perguntar porquê que Carlos Freitas diz no final do jogo que é inequívoco que o Sporting tenha problemas psicológicos. Basta olhar para os resultados. De facto, com o Guimarães em Alvalade, o Sporting estava a ganhar 2-0, perdeu 3-2, deixou-se empatar em Guimarães no último segundo jogo, permitiu o empate para a Liga Europa contra o Glasgow Rangers em Alvalade, permitiu... Mas como é que se ultrapassam estes problemas psicológicos? Eu acho que realmente os jogadores não estão no seu melhor e só as vitórias é que geram vitórias, como é evidente. E como é que se chegam às vitórias? Há um novo presidente? Há um novo presidente, há pessoas agora muito competentes no futebol. A equipa foi reforçada com pessoas que sabem de futebol, e o futebol é para quem sabe, não há dúvida nenhuma. Tem um presidente empreendedor, dinâmico, que estudou o Sporting. Ambicioso também. Ambicioso, extremamente ambicioso. Aliás. Pergunta mesmo porque é que o Sporting não vai poder contratar Raul, ou Trezeguet, ou Thierry Henry? Ele saberá, há uma coisa que é certa, ele estudou muito bem o Sporting, a situação financeira e desportiva do Sporting, antes de candidatar. Foi, de facto, dos 5 candidatos, aquele que melhor se preparou para a luta eleitoral. E, de facto, constituiu uma equipa muito forte, não só no Conselho Diretivo, mas também no futebol. Agora, é preciso tempo, não é? E é preciso haver ali um equilíbrio muito grande entre a formação e os jogadores já formados, já experimentados. E acredita nisso? Acredito, piamente. Muito obrigada, meus senhores. Foi um gosto só pôr aqui o Cascol de campeão, aqui no António Pinho Cardão. Terminamos em grande com o Porto campeão, um Cascol ao pescoço. O clássico Benfica-Porto, televisões dos clubes e era Godinho Lopes estiveram em análise neste Conselho Consultivo de segunda-feira, dia 4 de abril.